Gente, um prazer estar aqui participando dessas discussões tão importantes. Eu trouxe um momento de reflexão. Vamos voltar. Um momento de reflexão bem rapidinho, porque vai ser antes do próximo painel, que eu chamei de envelhecimento ativo, modo de usar. A gente está falando aqui de vários projetos e eu acho que a gente, quando fala de ativo, a gente traz para a gente também o papel, né, da gente fazer. Quando a gente fala de ativo, a gente está falando de pronto para agir, de ser vivo, de ser enérgico, eficaz, empreendedor, tem capacidade de ação, de movimento. A gente fala em ativar, que é estimular, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Acelerar, intensificar, fortalecer as ações de inclusão, vigorizar, né, provocar. E a gente fala também de ativista, né? Ser ativista, ser atuante. E todos nós aqui estamos sendo convidados a ser ativista dessa longevidade saudável, nova, integrativa, né, das gerações. E a gente tem que ser, cada um, né, um pouco operacional, militante dessa causa, que é de todos nós. A gente já falou aqui, né, várias vezes que todo mundo, a idade, né, perpassa todo mundo, não importa as diferenças, as diversidades, né, ela nos atravessa. E a ONU, não foi à toa, porque a ONU nomeou a década de 2021 até 2030, logo pós-pandemia, como a década do envelhecimento saudável, e baseado em 4 pilares que a gente está também falando aqui nesse fórum. A saúde, um dos pilares, e não só a saúde física, mas a saúde que eles chamam de biopsicossocial. A gente cuidar também da saúde mental, a gente cuidar também da saúde social, das nossas redes de apoio, que foi falado aqui. A educação como aprendizado contínuo, a educação também financeira, para a gente se programar para o nosso envelhecimento, a educação digital, porque a gente diz, né, que a tecnologia é associada à juventude, mas não, a tecnologia é associada hoje, é do nosso tempo, né? Nós estamos aqui usando um meio tecnológico, transmitindo online, usando celulares, a gente usa aplicativo de banco, a gente usa aplicativo para chamar transporte, para fazer compras. Então, nós estamos num meio tecnológico, numa era da tecnologia, da informação também. A segurança e proteção. Por quê? Garantir os direitos, garantir os respeitos, garantir o que é necessário para que essa longevidade receba essa atenção. E a participação, que é a gente fazer o que muito está sendo feito aqui, é chamar a participação, né, dos idosos, das pessoas das outras gerações, a participação cidadã, a gente contribuir com as nossas pesquisas, nosso conhecimento, nossa partilha de conversas. E aí a gente precisa falar da nova longevidade. Muita gente fala assim, os 50 são os novos 30, os 60 são os novos 40. Mas não, os 60 são os novos 60, né? Os 70 são os novos 70, os 50 são os novos 50. Eu tenho 58 anos e essa é a cara dos novos 50. Né? A gente tem que valorizar essa maturidade, a gente está se atualizando e não querer, sei lá, ser eternos jovens, né? Isso não existe, é impossível, então a gente tem que valorizar, cuidar. Foi muito falado aqui também, a gente se cuidar para a gente ter autonomia, né? A gente ter saúde, mas a gente ter autonomia. E quando a gente fala de longevidade, a gente também está falando dessa nova, né, não é só longeviver, né, viver mais, é quebrar limites, é superação de limitações do corpo e da mente, é o prolongamento da vida. A gente fala muito, né, o Mauro, a gente fala muito que a gente está vivendo mais, a gente está botando mais, não mais anos na nossa vida, mas está botando mais vida nos nossos anos. Né? A gente está se preparando para isso. E a durabilidade, resistência, sim, que a gente tem, né? Resiliência, a gente já passou muita coisa, né? Já caiu, já levantou. E adaptação. A gente está no momento de se adaptar. Né? E a gente aqui estamos em gerações que passou por várias adaptações. Né? Eu sou do tempo do papel carbono, fazia coisa do papel carbono, papel maço, né? Fazia essas coisas. Hoje em dia, se você falar papel carbono, às vezes a pessoa nem sabe o que é. Mas a gente passou, a gente se adaptou, né? A gente está na impressora digital. Agora, a impressora, você joga lá pelo Wi-Fi, o negócio sai lá, o papel impresso, e a gente sabe fazer isso.
A expectativa de vida também foi falado aqui, só para dar uma passagem rápida. A gente, de 1940 ali até 2020, a gente ganhou mais de 30 anos de vida. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, eu trouxe os dados só até 2019, mas já é bem significativo, que é a sobrevida, é quanto você vive mais. Se você, na década de 40, quando você chegava aos 60 anos, a sua expectativa era de viver mais 13. Em 2019, de viver mais 22. Aqui no 75 anos, né, a expectativa era você viver mais 6 anos, agora mais o dobro, mais 12 anos, pelo menos. Então, essa quantidade de anos a mais que a gente está ganhando é o que a gente tem que se preparar, em vários sentidos, né? Moradia, saúde, para ter autonomia, conhecimento, rede social, ter propósito, financeiro, que é básico, né? A gente viu, e nem sempre isso é possível. A gente começou a conviver mais, e aquelas caixinhas onde as gerações foram colocadas, né, começou a se misturar. A gente começou a misturar a geração baby boomer, que está aí entre os 60 e poucos e 70 e poucos. Eu separei aqui a geração tradicionalista, que está acima dos 75, mas que está aí também, e está no mercado de trabalho também, né, dependendo da indústria, do local de trabalho. A geração X, a geração Z, que são os millennials, a geração alfa, que já é mais nova, que é os nascidos depois de 2010. A gente começou a conviver muito. E aí eu falei que, bum, explodiu tudo, mas explodiu no sentido de que a gente não está mais limitado a isso. A gente começou a trocar nossas caixinhas, a gente começou a trocar os nossos conhecimentos, os nossos repertórios. Importante a gente ter a valorização dos encontros geracionais, né? A gente fala muito aqui, né, da gente saber trabalhar a nossa longevidade, mas a gente convive com as pessoas mais jovens. Então, a gente fazer essas mentorias, esses aprendizados, que eu não chamo nem de reverso, eu chamo de transverso. A gente saber se transformar, a gente saber aprender com o outro e se transformar. A gente não ocupar só o nosso lugar de fala, a gente ocupar também o nosso lugar de escuta, a gente aprender a ouvir o outro, né? E aí, com esse convívio todo, a gente, muitas vezes, tem acontecido daquele dedo apontado que é do idadismo, do etarismo, e que é para as duas pontas, tá? Tanto contra pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas. Mas, em geral, a gente vê, essa é a definição da ONU, do etarismo, do idadismo, que são estereótipos, como a gente pensa em relação ao outro pela idade, os preconceitos, que é como a gente sente, e a discriminação, que é como a gente age em relação com base na idade, né? A ONU fez uma pesquisa também com mais de 150 países e constatou que o idadismo é o mais universal dos preconceitos. 1 em cada 2 pessoas respondeu no mundo que já teve ou tem atitude preconceituosa contra pessoas de idade diferente, e a maioria contra pessoas mais velhas. A gente tem que botar isso em reflexão, em perspectiva, porque somos um mundo que está envelhecendo. E o etarismo, eu falo que ele é para lá e para cá. Ele é tanto para os mais velhos, né, quanto para os mais novos. Ele é de fora para dentro, quando se estabelecem padrões, estereótipos que a gente que é colado, né, na nossa testa, rótulos, né, de que nós não somos tecnológicos, que nós somos lentos, que nós somos fechados ao novo, né? E o pior para mim é quando é de dentro para fora, quando a gente se coloca dentro da gente, nós não tenho mais idade para fazer isso, ou para usar alguma coisa, ou não tenho mais idade para aprender, ou até o jovem que fala, não, eu sou novo demais, eu não tenho experiência para fazer. A gente tem que quebrar esses preconceitos, esses estereótipos. Trouxe aqui alguns dados para mostrar quando a gente fala assim, as pessoas mais velhas são pessoas de idade, né? Quando a gente usa isso como um peso. Ela é uma pessoa de idade. E aí, 56%, eu fiz um compilado ali de fontes, tá? Do INEP, PNAD, IBGE. 56% dos brasileiros acima de 55 anos não se sentem com a idade que têm, tá? Se sentem mais jovens ou com outra idade. Teve aumento de 500% nos 60 mais em academias, e eu não falo só academia
academia institucionalizada, não, aquela academia da praça, a busca pelo exercício, né? Aumento de 56% dos 60 a mais nas universidades. Né? Agora, há pouco tempo, a UNB abriu um vestibular normal, não é a universidade da terceira idade, um vestibular normal com 136 vagas para graduação em vários cursos. Apareceram mais de 3.000 pessoas se candidatando para essas vagas. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pela renovação, por estar no meio, e o melhor, estar todo mundo misturado ali naquela sala de aula. Né? Aumento de 27% dos 65 mais na graduação à distância, ou seja, usa a tecnologia para aprender. Aumento de 42% nos cursos online livres, principalmente a partir da pandemia, né? Que todo mundo foi jogado lá para a internet e fomos lá e aprendemos. Também aqui, os aposentados estão em fim de carreira, as pessoas acima de 60 anos. Não, somos 7 milhões de trabalhadores ativos no mercado, tá? CLT. 91% contribuem de alguma maneira com a renda da casa. 52% são os principais responsáveis pela renda da família, daquele lar. Os empreendedores ou empreendedoras, né, os 60 a mais são 10%, os 55 mais são 30%, e os 65 mais são os que mais empregam no Brasil, os dados do Sebrae. O mercado 50 a mais, ele está ali rodeando entre mais ou menos 2 trilhões de reais por ano, que é o mercado que movimenta 42% do que é produzido, consumido e gerado de renda no Brasil. Então, é um universo de oportunidade, de serviços, de produtos que quer ser atendido, que quer ser visto, que quer ser respeitado e ouvido. E a gente tem aí uma missão de desconstruir essas crenças limitantes, que eu falei um pouquinho, né, que assim, ele ou ela ou eu estou velho demais para fazer alguma coisa, para usar alguma coisa, para vestir, ou não tenho mais idade para, ou ele não tem, né, quando você aponta, ou não vai aprender, não vai se adaptar. E, por outro lado, também os mais jovens, ele é novo demais para fazer alguma coisa, para ser capaz de assumir uma função. Ou quando a gente diz, ele não viveu nada, e já acha que alguma coisa. Né? Quem disse que aquela pessoa mais jovem não viveu nada? Né? Às vezes, muitos jovens são arrimos de família, cuidam dos irmãos, cuidam da mãe e tal, e viveram, às vezes, muito mais do que a gente por circunstâncias, né, sociais ou de moradia. Ou quando a gente fala, eu sou das fraldas e já quer dar opinião. São conceitos, preconceitos, né, trocados, né, farpas trocadas, que a gente tem que aprender, novamente, eu digo, a ouvir o outro. Aí eu criei isso, eu estudo as gerações desde 2018, pouco tempo, mas me despertou uma vontade muito grande. Eu fiz um curso de estudos de futuro na Casa Firjan, em que falava que a longevidade ia mudar o nosso jeito de trabalhar, de conviver, de estudar. Esse ciclo, né, de estuda, trabalha, se aposenta, não existe mais. Agora a gente estuda, trabalha, volta a estudar, se aposenta de uma carreira, começa outra, estuda de novo. A gente precisa, né, também manter a renda, então a gente às vezes se aposenta, mas está continuando a fazer um trabalho, a ter alguma coisa. A gente muda o conceito de emprego, né, para trabalho, para geração de renda. E a geração ilimitada, eu faço muitas palestras nas empresas para conscientização da diversidade do pilar etário nos programas de diversidade e inclusão, né, que a gente fala de raça, fala de orientação sexual, fala de pessoas com deficiência, e eu falo muito da inclusão dos 50 mais, dos 60 mais, nesse mercado de trabalho, que eu falo que a gente tem que combinar os entrantes com os ficantes, né, que somos nós que temos que continuar trabalhando. Depois eu trago aqui, só para a gente concluir, uma frase de um poema da Cora Coralina, que eu acho maravilhoso, que ela diz: venho do século passado e trago comigo todas as idades. Eu acho que todo mundo que está aqui, né, traz consigo. Eu trago a Márcia de 7 anos de idade, está aqui, a criança, trago a Márcia adolescente de 15 anos, trago a Márcia de 58 e trago a Márcia de 72 e de 98, que eu acho que eu vou até lá, e ela já está aqui. Né? Então, cada um de nós também já tem dentro de si, nesse planejamento, nessa vivência, né, essas memórias
e até as memórias futuras, o que a gente tem que fazer, refletir, pensar, e esse é o modo de usar. A gente, cada um, puxar para si o modo ativar, dar uma longevidade plena, na melhor maneira possível, mais feliz. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Obrigada. Gente, eu queria aqui mostrar o livro da Márcia, tá? Márcia, você trouxe um para a gente estar... Esse daí é para sortear. Esse é para sortear. E então, eu trouxe depois... uma eco bag também. Ah, então tá ótimo. A gente vai fazer o sorteio depois, tá? Aqui estão meus contatos. Esse daqui é o site. Quem apontar a câmera já cai lá no site, vê uns artigos, umas coisas bacanas.